Planos de data centers avançam no Brasil. Você está ouvindo o Curadoria de número 6. Já temos 2 formatos lançados e fica tranquila que ainda tem coisa nova por aí, hein? Fica de olho. Voltalia, TikTok e data centers no Brasil. Deu na Bloomberg recentemente que uma empresa francesa de energia renovável chamada Voltalia está sondando algumas possibilidades de ampliação de projetos que buscam suprir uma demanda de energia para alguns data centers no complexo portuário do Pecém, no Ceará. Essa demanda é de até 1 gigawatt, né? Uma demanda razoável. Entre data centers existentes e que foram anunciados pelos últimos tempos, o Brasil se destaca imensamente na América Latina. A gente tem por aqui, né, ou nos que já existem ou nos que foram anunciados, nós temos no Brasil 195, enquanto no Chile existem 67, no México 63 e Colômbia e Argentina 42 cada um. Sobre PCEM, recentemente foram aprovados alguns incentivos fiscais para 5 data centers por lá. E isso porque se espera um investimento na casa de 450 bilhões de reais para os próximos 10 anos. E o que o TikTok tem a ver com isso, né? Você ouviu investimentos, Voltalia, tal, e o TikTok? O TikTok tem a ver com isso porque 100 bilhões de reais, desses 450 que são esperados em investimentos, foram anunciados pela subsidiária brasileira da ByteDance, né, que é a empresa mãe do TikTok. Um outro fator que acaba colaborando com a região do Pecém sendo atrativa, né, região do Pecém, região portuária do Pecém ali no Ceará, outro ponto que acaba contribuindo com que essa região seja estratégica é o fato de que ali existe um hub de cabos de fibra ótica, né, vindos da Europa, vindos da África, né, o menor ponto de conexão entre Europa e África do Brasil é ali, né, tem um entroncamento de cabos ali. Mas o Brasil como um todo, pessoal, ele é visto como um país atrativo para instalações desse tipo, porque a gente tem uma grande fatia de fontes renováveis, eu ia falar em nossa matriz energética, na nossa matriz energética. Parece até que eu estou nervoso, como se fosse o primeiro episódio, mas vamos lá. O Brasil tem, segundo dados de 2024, 50% da sua matriz energética composta por energia renovável, que na verdade até, peço desculpas aqui, na verdade renovável é um termo que não é muito correto, mas é o termo como costuma ser conhecido comumente. Para você ter uma ideia, a média global do share de energia renovável de um país é o seguinte, 14,3%, e quando a gente fala dos países da OCDE, essa média cai para 13,2%. E, né, cabe sempre a gente relembrar, esses anúncios, principalmente esse da ByteDance, são realizados agora em meio aí a tensões entre China e Estados Unidos. Tensões essas sobre as quais o Brasil tenta não arrumar encrenca com nenhuma das partes. Muito pelo contrário, o Brasil tem um trânsito razoável com essas duas partes. Inclusive, em caso de dúvidas, é só você perguntar para representantes de alguma dessas duas partes. E por falar em Tio Sam, Google Moonshot e Rio Cidade AI. Outro investimento dessa mesma seara, dessa vez em potencial, também um anúncio, mas mais em potencial, que foi verificado pela Bloomberg recentemente, é o que a Google, né, uma empresa do grupo Alphabet, está avaliando fazer no Rio de Janeiro. Quem tocaria esse projeto no final das contas seria uma empresa chamada Moonshot Factory, que antes se chamava X, e quem tocaria mais diretamente esse projeto que está sendo chamado de Rio AI City seria o braço Tapestry, não sei, vai estar nas referências aqui, não se preocupem, que é o braço dessa Moonshot Factory que analisa redes de energia, né? E
para você que não sabe, eu mesmo acabei tendo conhecimento dessa empresa conforme essa pauta apareceu aqui no Curadoria. Essa empresa, esse braço do Google, foi o mesmo braço que criou aquela empresa de automação de veículos, né, que cresce bastante lá fora, principalmente nos Estados Unidos agora, aquela Waymo, não sei a pronúncia que vocês quiserem. Tanto é que essa empresa cresceu tanto que ela ficou independente da Alphabet em função disso, né? Mas além disso, essa Moonshot Factory tem como objetivo, segundo o que eles mesmos declaram, resolver trazer ideias do mundo da ficção científica à luz para tentar resolver problemas complexos. É a maneira que a empresa se define. O que esse braço dessa Moonshot Factory, que é essa Tapestry, faz é analisar redes elétricas para verificar potencial de instalação de projetos. Então, assim, de maneira bem aberta, ainda está sendo verificado uma porção de coisas. Então, né, enfim, ainda tá bastante por cima, mas é um negócio interessante porque com essa viabilidade sendo confirmada por essa Moonshot Factory, né, pelo braço dela, essa Tapestry, isso pode abrir a viabilidade para a instalação de diversos data centers na cidade do Rio de Janeiro. E isso, de fato, também nesse outro levantamento da Bloomberg, o que foi trazido é que um ponto atrativo do Brasil para esse tipo de coisa é a nossa matriz energética, majoritariamente renovável, como já dito, e também a aprovação de incentivos fiscais, como os que atraíram a ByteDance para fazer, né, para anunciar pelo menos esses investimentos de 100 bilhões de reais em P100, e em P100 totalizaria aí cerca de 450 bilhões de reais, pelo que foi sinalizado até agora por todas as empresas aí que conseguiram a autorização desses projetos para instalação de data centers. Opinião. O Brasil, além de estar bem posicionado pela matriz energética e pelos incentivos fiscais, é claro, também está bem posicionado porque não arruma briga com ninguém. E também, ao mesmo tempo, não se submete cegamente a ninguém. Isso faz diferença. Esses investimentos todos que estão sendo anunciados vão acontecer de fato? A gente ainda não sabe. Mas, se os incentivos fiscais já estão aprovados, certamente isso coloca pelo menos o Brasil como competitivo nesse cenário, né? Lembrem-se, e já conversamos aí em outros episódios, que há uma corrida muito grande, na casa das centenas de bilhões de dólares, para a instalação de infraestrutura física nessa corrida da AI. E uma parte muito importante dessa infraestrutura física da corrida de AI são os data centers. Então, se o Brasil está pelo menos bem cotado, vamos dizer assim, nesse campo, isso significa que alguns investimentos devem acabar sendo realizados. Independente das limitações que venham a existir para que esses anúncios saiam do campo do mero anúncio e virem realidade, e nem todos esses anúncios vão virar realidade, né? Aquele CAPEX imenso que a gente também já conversou, talvez não vire realidade. O Brasil ser um país bem posicionado, que não arruma encrenca, é uma baita ideia boa. Isso é só uma evidência anedótica de como você ser um país conhecido por sua diplomacia, né, por estar bem localizado, o país que faz a abertura da Assembleia Geral da ONU todos os anos e tudo mais. Tem gente que às vezes olha para isso e diz, mas isso é uma coisa que talvez importe só aqui para o Brasil, é porque a gente mora aqui. Mas no final das contas, pessoal, se vocês forem olhar de maneira bastante fria, não existem muitos investimentos de grandes empresas dos Estados Unidos sendo anunciados na China nesse momento, e também não existem grandes investimentos de empresas chinesas sendo anunciados nos Estados Unidos. Há um clima de tensão aí no ar, mesmo que o nível, a velocidade das manchetes que falavam sobre essa tensão tenha diminuído nos últimos períodos, mas você verificar que empresas tanto americanas quanto empresas chinesas estão anunciando, pelo menos anunciando investimentos no Brasil, isso mostra como de fato a gente está bem posicionado, pelo menos bem posicionado. Então, se era só soft power, só nossa presença, só o Zé Carioca,
eu tendo a acreditar que não. Eu acho que isso realmente pode virar dinheiro. E, de novo, muito importante, vale frisar que não se sabe o quanto desses anúncios virará realidade. Se anúncio sozinho fizesse o serviço, para dizer apenas uma situação dos últimos 10 anos aqui no Brasil, era para o governo ter conseguido privatizar todas as estatais, arrecadando R$ 1 trilhão e vendido todos os imóveis da União, arrecadando outro R$ 1 trilhão. Nenhuma das duas coisas aconteceu e até hoje não se sabe nem de onde saiu o cálculo, se tem cálculo, enfim, anúncio por anúncio. É melhor esperar a concretização, que é mais negócio. Gostou desse aqui? Não esqueça de curtir, de deixar o seu comentário, o seu feedback, se está mais dinâmico, se seria melhor ter um detalhamento mais aprofundado. Não se esqueça que você, que está aí na sua casa, no seu serviço, na pausa do almoço, não sei aonde você está assistindo isso agora ou ouvindo, você é o carvão da locomotiva de conteúdos que está aqui há muitos anos, que é o Teatro Econômico. Não se esqueça de dar a sua contribuição. Sem mais por hoje, Caio Augusto aqui em 4 de dezembro de 2025. Até o próximo Curadoria.